Mas é isso. Bem-vinda, Simara. Pode começar. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou Simara. Também fiz engenharia química no FCJ, estudei no CAP também. Então, eu provavelmente conheço alguns de vocês aí, porque eu não saí tem tanto tempo assim também do CAP, eu formei no ano passado. E vou compartilhar aqui a minha apresentação, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mas quero deixar super aberto, quero que seja mesmo um bate-papo, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, pode me interromper, pode perguntando, no chat não vou conseguir ver, porque eu vou estar compartilhando a tela aqui, mas pode abrir o microfone se quiser, pode me interromper e falando o que vocês quiserem, tá? Vou compartilhar a tela aqui, aí quando vocês estiverem vendo, só dá um alô. Vocês já estão vendo aí? Sim. Já. Sim? Bom, gente, e aí, antes de começar a apresentação, falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei lá no trainee, falar como que foram os processos seletivos, dar algumas dicas que eu acho que fez total diferença na época que eu estava tentando, que foi o ano passado, e por último, falar um pouquinho do Grupo Boticário, que é essa empresa fantástica, que a gente, olhando de fora, se não tem o tamanho da dimensão, que só estando lá dentro que a gente vê que é uma empresa super bacana e gigantesca. Mas, antes de eu começar a falar aqui, eu sou uma pessoa que sempre foi, né? Desde novinha, sempre pautada por sonhos. Então, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, saber um pouquinho mais de vocês, quero que vocês me contem qual que é o maior sonho de vocês hoje, e aí vocês apontarem aí no QR Code, vai levar para uma páginazinha, uma plataforma que chama Mentimeter, e aí só vocês, não vai ter nome de ninguém, então vocês podem ficar super, super confortáveis. Só colocarem lá qual que é o maior sonho de vocês, que aí eu vou compartilhar a tela aqui só para a gente ir vendo qual que é o sonho da galera, para ver se a gente tem algum sonho em comum, quebrar o gelo e entendendo mais um pouco, se conhecendo mais um pouco. Boa, consegui. Estágio também foi meu sonho há um tempinho atrás. Intercâmbio, massa, também é um dos meus sonhos. Formar também foi um sonho, uma luta. Então, vendo os sonhos da galera aqui, a gente tem muita coisa em comum, assim, também. Todos esses sonhos que vocês têm foram alguns sonhos, assim, da minha vida, já passaram pela minha cabeça e alguns deles já coloquei em prática e a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos mesmo. Então, começando a falar um pouquinho da minha trajetória, começar a falar um pouquinho dos meus sonhos. Eu nasci lá em 96, então eu tenho 25 anos, nasci em Minas, uma cidade que chama Ubá, é perto de Juiz de Fora, mais para lá, para a região daqui. Cidade bem quente, bem fervorosa, assim, de calor. E quando eu era criança, novinha, meu maior sonho era saber voar. Então, eu queria voar de qualquer maneira, e era sonho de criança, sonho de menina sonho bobo. Mas foi um sonho que eu tinha quando eu era criança, e eu queria muito realizar esse sonho. Mas as coisas foram acontecendo, fui crescendo, passou um bom tempo, e aí lá em 2010 eu fui morar fora, eu fui morar em Juiz de Fora, outra cidade, né? Fui fazer meu ensino médio lá, e aí eu fiz meu ensino médio no Colégio Apogeu. E lá no Apogeu eu descobri que o meu maior sonho era passar numa universidade federal e fazer engenharia química. Então, naquela época, o meu sonho era isso, passar na federal e fazer engenharia química. E aí esse sonho deu super certo. Passei na UFCJ, fui para o CAP. Não era a minha primeira opção, porque eu queria estudar na UFRJ, mas acabou dando a minha segunda opção e tá tudo certo, tá tudo bem, seguimos, né? E quando eu cheguei no CAP, lá em 2014, eu fui morar no TPM,
que foi minha casa, assim, pelos meus bons 5 anos aí de CAP. E morar em República, para mim, assim, foi uma das experiências que eu mais curti, assim, ao longo da graduação e da minha vida, assim. Quando eu saí para morar lá de fora, eu morei só com mais uma amiga, e depois, quando eu fui para morar em República, eu morei com mais 5 pessoas. Então, a gente aprende a conviver com as diferenças, a gente aprende a entender o lado do outro, a ter mais empatia. Então, sem dúvidas, morar em República foi uma experiência muito boa, e fora a família que eu ganhei também, morando lá. Então, morei na minha casinha, na TPM, pelos meus bons 5 anos de CAP. E aí, quando eu entrei no CAP, eu queria fazer tudo, né? Tudo que tivesse de aproveitar o FCJ assim, ao máximo. E aí, em 2015, um ano depois, eu entrei para minha outra maior paixão da minha vida, maior atlética de todos os tempos, que eu amo de paixão, que é a Zangada. Então, a Zangada foi um divisor de águas assim, na faculdade, porque eu entrei como secretária e saí de lá como vice-presidente. E durante a minha gestão, foi o primeiro ano que a gente tinha subido para a Série A, e a gente conseguiu ficar entre as 10 melhores atléticas de Minas Gerais. Então, a gente ficou lá em top 10, a gente ficou em 9º lugar, na Engenharia de 2017, se não me engano. E aí, depois, no próximo ano, um super legado que a gente deixou com os meninos aí também, permaneceram em 9º lugar, e a gente está só cada vez mais crescendo. E aí veio a pandemia, não tivemos mais engenharias. Mas a Zangada foi um super diferencial, assim, foi quando me abriu os olhos e me mostrou o que eu queria fazer. Eu queria ser uma profissional que fosse generalista, que entendesse de tudo, que entendesse de todos os pontos, que fosse para uma empresa e que entendesse da ponta a ponta dela, sabendo de tudo, entendendo tudo, fazendo gestão de pessoas, fazendo gestão de projetos, fazendo gestão daquilo ali que eu queria, de muita coisa. E aí, fiquei na Zangada por uns 3 anos aí, saio com muito orgulho da minha atlética. Eu sou apaixonada pela Zangada até hoje, faço de tudo assim para estar acompanhando os meninos, sempre que me pedem ajuda, estou por ali também. Mas eu também, e lá na Zangada, me despertou um sonho, que era fazer um estágio em uma empresa multinacional. Então, eu queria fazer um estágio numa empresa grande, que fosse multinacional, que tivesse importância e relevância a nível mundo, né? E aí, mas eu também sempre fiz trabalho voluntário, fazia trabalho voluntário aqui na minha cidade, aqui em Bar, e depois quando eu fui para o Branco, acabou que não estava fazendo com tanta frequência mais. E aí eu entrei para o Engenheiros Sem Fronteiras, que eu ia unir o trabalho voluntário, que é uma coisa que eu já gostava, já com o propósito do Engenheiro Sem Fronteiras, que é super massa, que vem com toda essa questão de utilizar os nossos conhecimentos que a gente adquire na engenharia, na nossa graduação, para colocar tudo isso em prática nas nossas ações. Então, fui assessora de projetos, fiquei quase 2 anos no Engenheiros, e sem dúvidas também foi uma experiência que foi super bacana, super marcante, e que eu contava também em todo o meu processo seletivo. Então, Zangada, Engenheiros Sem Fronteiras, um monte de coisa que da minha história eu contava no processo seletivo, porque eu sabia que foram experiências que me enriqueceram e que contribuíram para esse Simara, que estava falando para os recrutadores naquela época. Passou um tempinho, lá em 2017, tive o prazer também de ser presidente da União. Então, fui presidente da União aí por acho que um pouquinho mais de um ano. E aí eu participei da fundação da União, depois fui presidente, e foi muito bacana, assim, fortalecer as repúblicas femininas de Ouro Branco, era bacana. E outra coisa também que eu sempre gostava de União, eu lembrava de festa, gente. Sempre fui muito festeira. Desde nova, antes de entrar no CAP. No CAP eu era mais festeira ainda. E fazer evento era uma coisa que eu gostava demais. Qualquer evento que fazia, tanto da TPM, como evento da Atlética, como da União, me deu bagagem para muita coisa que eu faço hoje no meu trabalho. Então, foram experiências que foram acontecendo ao longo da faculdade que abriram os meus olhos, foram me dando bagagem para fazer muita coisa que eu faço hoje. Mas aí, no finalzinho ali de 2017, estava acabando, eu já estava acabando minha graduação,
acabando entre aspas, né? Mas eu já tinha feito muita coisa, já tinha entrado em vários projetos de extensão, já tinha dado monitoria, já tinha feito iniciação científica, e eu falei assim, cara, acho que está na hora de procurar um estágio. E aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio de química forense na perícia da Polícia Civil. Então foi um estágio assim, que eu acho que eu nunca vou ver uma outra, que eu nunca vou ver o que eu vivi no estágio da perícia em outro lugar. Então foi uma experiência muito nova, uma experiência muito legal. Então fazia análise de droga, acompanhava perícia externa com os outros peritos, tive a oportunidade de entender muita coisa desse mundo de perícia, de aprofundar o meu olhar mais analítico também, de fazer uma análise, esse olhar mais investigativo também. E aí eu fiquei um ano fazendo estágio lá na perícia, foi muito bacana, foi muito legal, mas para seguir carreira de perito eu tinha que prestar concurso público e não era uma coisa que eu queria para minha carreira. Eu não queria, na época, eu não queria estudar para ficar estudando muito tempo para fazer um concurso público e depois entrar nessa área, assim. E um outro ponto é que eu ainda tinha um sonho, que era de fazer um estágio numa multinacional. E aí eu falei assim, cara, eu vou correr atrás disso. E aí eu comecei a tentar alguns processos seletivos de estágio. E no início de 2019, eu comecei na Kraft Heinz. Eu fiquei um ano na Kraft Heinz, no primeiro 6 meses, né? Eu fui estagiária de qualidade. E nos meus outros 6 meses, eu fui estagiária de melhoria contínua. E o estágio da Heinz, ele era muito bacana, assim, porque a gente todo estagiário ganhava um projeto e a gente tocava esse projeto ao longo dos nossos 6 meses de estágio. E eram projetos, assim, bem desafiadores, colocava a gente mesmo para trabalhar, para entender mesmo a fundo a empresa, para entender os processos, para colocar aquilo ali para rodar. E que me deu muita bagagem também de conhecimento de PDCA, de metodologias ágeis, um pouco de agile. Então, foi um estágio que me deu conhecimento para outras coisas que, por mais que eu não use com tanta frequência mais, me ajudaram a chegar no trainee. E lá no estágio da Kraft Heinz, no meu segundo estágio de melhoria contínua, eu tocava um projeto que era de reduzir perda de molho de tomate no invase. Invase é colocar na parte do processo, eu coloco o molho dentro do pouch, que é aquele sachêzinho. E eu tomava conta das máquinas de pouch. E aí, lá nesse 2000, nesse estágio, eu ganhei como melhor estágio de operações Brasil. Então, eu fui para a final com esse projeto, fui campeã do projeto também. Então, foi um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Foi um projeto que a gente conseguiu grandes resultados, a gente conseguiu realmente entregar valor para a operação, eu realmente trabalhava ali em chão de fábrica mesmo, e foi muito gratificante ter todo o contato com a operação, ter toda aquela bagagem. De fato, o ambiente fabril é um ambiente que é muito, extremamente masculino, então vivi preconceito na pele por ser mulher, mas com muita resiliência, eu tive que ir driblando tudo e lá baixa a cabeça também, para todos os desafios que foram colocados ali só pelo fato de eu ser mulher. Mas no final do dia, no finalzinho de 2019, por causa do meu projeto, por eu ter sido campeã, eu fui efetivada como analista de melhoria contínua também. E aí eu fui tomar conta da planta de cereais. Então, eu tomava conta de toda a parte de melhoria de processo da planta de cereais ali. Então, eu tomava conta de milho, de ervilha, de seleta, de toda aquela parte ali. Aí eu olhava eficiência de linha, olhava rendimento, tive a oportunidade de ver uma safra de tomate, que é super diferente também em relação à indústria, porque eu também olhava lá primários. E aí, no final, isso já era em 2020, né? E em 2020, eu revivi 2 sonhos. Eu pude realizar um sonho e reviver um outro sonho meu antigo. O primeiro sonho foi que eu consegui voar. Saltei de paraquedas e, enfim, consegui realizar aquele meu sonho de criança de que era voar. Então, saltei de paraquedas, saltei mais de uma vez, inclusive, para
para sentir aquela emoção de como que era. Lógico que eu não era um pássaro, né, também, mas é uma emoção muito boa, uma adrenalina, assim, que jamais senti uma coisa igual na vida. Então, foi muito massa lá de paraquedas e tudo mais. Mas também, em 2020, eu revivi um sonho meu antigo de que era ser trainee. Então, eu estava feliz na Raiz, gostava do meu trabalho, gostava do que eu fazia, mas eu não via fazendo aquilo ali para o resto da minha vida. Então, revivi um sonho meu antigo, que era o trainee. Então, eu queria fazer o trainee, eu queria ter a oportunidade de fazer um job rotation, eu queria ter um crescimento acelerado, que são pontos que o trainee nos proporciona. E aí, fui lá... Deixa eu só abaixar aqui. Opa. E aí, tentei, foi no meio do ano, assim, mais ou menos, comecei a estudar para o processo seletivo. Então, trainee, gente, é estudar muito mesmo. Então, eu estudava bastante. Eu trabalhava até umas 6, 7 horas todos os dias, chegava do trabalho, tomava um banho, comia e estudava de novo. Passava a noite estudando, então, porque tinha que estudar empresa, tinha que estudar para as provas, tinha que fazer pitch, treinar pitch, e treinar dinâmica, e simular entrevista. Então, era uma rotina mesmo bem esgotante. Eu brinco, que me esgotava bastante. E eu brinco que o trainee é igualzinho estudar para concurso. Eu não queria estudar para concurso lá em 2018, mas o trainee é praticamente a mesma coisa, porque vivia para estudar para o trainee. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E em 2021, comecei a realizar meu sonho. Então, hoje sou trainee do Grupo Boticário. E aí, um outro sonho que eu também tinha, que sempre foi uma realidade muito distante para mim, eu achei que eu jamais iria conseguir, que era estudar em Harvard. Então, ter um diploma de uma universidade americana, que é referência, que é da Ivy League. Então, era uma coisa super distante para mim. Achei que jamais, em toda a minha vida, eu ia conseguir. Primeiro, porque é muito caro, e segundo, porque é super concorrido. Mas o trainee me abriu essa porta, o Grupo Boticário abriu essa porta, e eu comecei a estudar em Harvard também. Então, em 2021 está sendo um ano muito grato, assim, profissionalmente. Estou realizando o meu trainee e também comecei a estudar em Harvard, que sempre foi uma realidade distante, mas que, graças ao grupo, graças ao trainee, eu consegui realizar. E falando um pouco mais assim do trainee, de como que foi o processo, como que eu me organizava, como que eu estudava, eu cheguei na final de três processos seletivos. Eu tinha as minhas empresas preferidas, eu tinha minhas top 3 empresas. O Grupo Boticário era a primeira opção, e aí, graças a Deus, já deu certo na primeira. Mas eu fiz, se for contar, devo ter feito uns 10 processos seletivos, assim. Então, também muito não, também, antes de tomar o meu sim. Então, a primeira dica que eu dou para falar, quando se fala de trainee ou de qualquer outro processo seletivo, até do estágio também, porque eu tomei muito não antes de tomar o sim da Heinz, não desistir. Porque a gente vai tomar muito não mesmo. Mas com muita força de vontade, a resiliência e dar essa volta por cima de ver o não, entender por que você tomou esse não e mudar para o próximo processo, que faz a diferença, que faz a gente conseguir realizar os nossos sonhos. E como que foi lá no processo seletivo, né? Eu trouxe algumas dicas aqui que eu acho que foram diferenciais, assim, em todo o processo seletivo que eu tentei. E aí eu trouxe das principais partes de cada processo. Então, basicamente, geralmente, né, os processos têm os testes, depois vem a etapa de vídeo, a dinâmica e a entrevista final. O do Boticário foi um pouquinho diferente. Era testes mais vídeos. Depois eu tinha uma entrevista 2x2, que era eu mais um candidato sendo entrevistado por 2 pessoas do grupo. A dinâmica, que foi o Ideatom. Então, foram 12 horas de dinâmica. Foram um final de semana inteiro de dinâmica. Foi a sexta e o sábado de dinâmica. Mas foi muito bom. Eu gostei desse modelo. Porque no Ideatom a gente consegue se mostrar mais. Porque os caras me conheceram a fundo. Porque eu fiquei 2 dias inteiros, praticamente, uma sexta-feira à noite inteira e o sábado o dia inteiro com eles. Então, dá realmente, de fato, para eles nos conhecerem. E, por fim, veio a entrevista final, e aí era um modelo de entrevista que eu tinha, eram 6 candidatos,
sendo entrevistado por 2 vice-presidentes da empresa. Para mim, essa foi a fase mais tensa, assim, né? Falando... Oi, pode falar. Deixa eu te interromper rapidinho, desculpa. Claro. Gente, a primeira lista de chamada já está disponível aí no chat. Atentem-se que ela vai ficar disponível durante 15 minutos. Depois não é considerado mais a presença nessa primeira lista de chamada, ok? Pode continuar. Desculpa, Simara. Não, sem problema. Pode interromper, gente. Falando um pouquinho ali dos testes, né? É a etapa que eu acho que é o corte, assim. E essa etapa, na minha opinião, teste vídeo é muito... Teste vídeo é muita sorte também. Eu tenho um pouquinho de sorte. Tem que dar sorte do teste não estar extremamente difícil, tem que dar sorte dos caras também assistirem seu vídeo. Então, essas 2 etapas do trainee são as que eu acho são as etapas que eu acho mais injustas. E que é a que tem o maior corte. Então, só para vocês terem uma noção, né? No Grupo Boticário, a gente teve, no ano passado, foram 40 mil inscritos. Eu acho que mais de 40 mil inscritos. Para a fase aquela entrevista 2x2, passaram 160 pessoas. Então, olha o corte que eles fizeram. É um corte que vai realmente lá na raiz. Sobra muito pouca gente mesmo. Mas para teste, o que eu indico? Assim, estudar muito sobre a empresa. Entender a cultura, porque com certeza vai ter algum teste de fit cultural, se você se encaixa ali com a empresa. Então, entenda a cultura da empresa e para ver se você se adequa a ela. Porque ali talvez seja... Olha a cultura da empresa, cara, não tem nada a ver isso comigo. Então, você nem tenta aquele processo seletivo. Ou tenta, assim, só para ter experiência de tentar. Mas não vai ser um processo seletivo que você vai super curtir, que você vai se entregar de fato, assim. Vai ser mais só pela experiência de tentar. Mas estudar sobre a empresa é fundamental. Começar a estudar sobre a empresa é fundamental nessa etapa, porque com certeza vai ter um fit cultural ali e que você vai ter que provar que você se encaixa na cultura da empresa. Um outro ponto é treinar questões de lógica, porque com certeza também vai ter um teste de raciocínio lógico. Então, o que eu fazia, né? Eu pegava as questões dos processos, como eu ia testando vários processos seletivos, então eu ia treinando, né? Então, todo processo seletivo, eu pegava as questões, guardava num banquinho de questões, e quando eu fosse fazer para outra empresa, eu treinava aquelas questões, porque eram muito parecidas, é tudo a mesma linha de raciocínios, é bem uma coisa de raciocínio lógico mesmo. Era raro alguma empresa que tinha alguma coisa diferente da que eu já tinha visto, porque eu também tentei vários. Mas treine as questões de lógica e estude sobre a empresa. E aí, uma outra coisa que tem muito processo seletivo que hoje em dia não está pedindo mais, que é inglês. Então, o GB não pediu inglês, a Ambev, ano passado também, eu lembro que não pediu inglês, mas alguns processos ainda pedem. Então, vale a pena ali ver se o inglês está tudo ok, se você consegue fazer alguma prova de inglês de plataforma, de GUP, de ETS da vida. Geralmente não são provas tão, assim, difíceis, mas vale a pena entender um pouquinho ali esse ponto. Da parte de vídeo, eu acho que o fundamental é entender o objetivo do vídeo. Você vai ter 2 minutos para você falar ali, então tem que entender o que o vídeo está pedindo. Porque, igual, por exemplo, da Boticário, eles pediam para contar uma história falando das 5 essências. Você tem que ser assertivo, você tem que ter um poder de síntese ali absurdo para contar uma história em 1 minuto, falando de essência e mostrando toda a sua energia e tudo mais. Eu acho que a segunda parte é autoconhecimento é tudo. Então, conheça a sua história, saiba dos seus pontos fortes, saiba onde você se destaca, para você já começar a mostrar isso no vídeo. E por último, poder de síntese e energia. Então, no vídeo, vai ser a primeira vez que os caras vão te olhar, que eles vão ter o primeiro contato com você, assim. Então, você tem que estar feliz, com a energia sempre boa, falando com aquilo que você gosta, com sempre muito brilho no olho, mostrando ali que você tem, de fato, o processo seletivo é você se vender. Então, você tem que se vender muito bem aqui no vídeo, porque é a primeira vez que os caras vão te ver. Na parte de dinâmica, eu acho que o primeiro ponto é paciência, atenção e colaboração.
Dinâmica tem que ter muita paciência, gente, muita, porque você vai estar com um monte de gente lá. Então, vamos supor que seja um grupo de 7 pessoas. São 7 pessoas que você nunca viu, são 7 concorrentes, e cada um querendo aparecer mais que o outro. Não queira ser essa pessoa que quer aparecer a todo custo, porque essa pessoa sempre se ferra. Então, você tem que ter a paciência para lidar com esse cara, que vai ter esse cara, você vai ver que vai ter esse cara, que quer aparecer a todo custo. Tem que ter atenção para entender o que a dinâmica está pedindo, porque são geralmente, tirando o grupo Boticário, que for uma dinâmica de 12 horas, geralmente a dinâmica é 2 horas e meia, 3 horas de dinâmica. Você tem que ter atenção ali para todo ponto que a dinâmica está falando, tudo que a dinâmica está trazendo. Então, tem que estar sempre ligado, porque pode ter detalhes ali que vão fazer total diferença no seu desenvolvimento da dinâmica, de você ter um insight super rápido assim. E, por fim, colaboração. Seja pessoa colaborativa, que pega para fazer, que pede a opinião do outro, que não toma todo o controle para si, que faz com colaboração, que coloca a mão na massa junto com o coleguinha, e não a mão na massa individual. Antes da dinâmica, provavelmente vai ter um pitch. Então, vai ser, depois do vídeo, vai ser a segunda vez que os caras vão te ver falando sobre a sua história. E talvez o vídeo nem seja para contar sobre a sua história de vida, mas no pitch vai ser a sua história de vida, vai ser para você se apresentar. Você vai ter 1-2 minutos ali para se apresentar. E o pitch da dinâmica, ele tem que ser assim, matador. Então, gente, dica, treine o pitch. Eu tinha meu pitch de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, de coisa chateado, de frente para trás. Eu sabia falar ele, eu treinava ele muito. Eu sabia a hora que eu tinha que levantar minha voz, a hora que eu tinha que baixar minha voz. Então, eu treinava assim, ó, pitch lá no talo. Mas aí também vem um outro ponto, né? Eu fazia isso de treinar porque me deixava menos nervosa. Então, treinar o pitch várias vezes me deixava menos nervosa, me deixava mais tranquila, e era assim que eu driblava o meu nervosismo. Conheci várias pessoas que faziam o pitch e enrolavam lá na hora, e pessoas que passaram. Então, vai de cada um. Mas se você é uma pessoa que fica nervosa, que fica ansiosa para isso, eu recomendo treinar bastante o pitch ali. Na dinâmica, outro ponto. Estude sobre o mercado da empresa que você está testando o processo seletivo, sobre os players, sobre os concorrentes, sobre a empresa, estude a fundo como estão os números da empresa, se ela está bem, se ela está mal, sobre inovação para aquilo ali da empresa. Então, por exemplo, dando o exemplo aqui do Grupo Boticário, eu pesquisava, o que está rolando de inovação aí no varejo? O que está rolando de inovação em cosmético? O que está rolando de inovação no mundo da beleza? Saber tudo isso, porque você vai conseguir dar mais insights na dinâmica, você vai conseguir dar mais ideias, estudar sobre a empresa, saber os números, saber como que a empresa está, como que a empresa não está, entender o mercado, ver, o mercado está indo para norte, essa empresa está indo para norte também, ou ela está indo para sul, ter esse senso, ver os concorrentes. Então, o que a Natura faz que Boticário talvez não faz? Qual a inovação que a Natura tem que Boticário talvez não, que Boticário não tem? Então, o que eu posso trazer? O que falta para o Boticário ser uma das maiores empresas do varejo do Brasil? Então, entender esses pontos. E, por fim, na dinâmica, saiba as suas fortalezas e saiba as suas fraquezas. Por quê? Na dinâmica, com certeza, você vai ter que assumir um papel ali. A minha forma de tentar me destacar um pouquinho mais na dinâmica era fazer alguma coisa na dinâmica que eu sabia que eu era boa. Então, sempre, toda dinâmica que eu participei que deu super certo foi quando eu peguei para mexer ou na plataforma, para organizar a casa ali enquanto a galera vinha com ideia. Eu era a pessoa que organizava, que puxava, que contava o tempo, que ia entender ali que organizava o contexto. E isso era uma fortaleza minha, então eu me destacava. Então, eu usava dessa estratégia na maioria das vezes, eu ser essa pessoa. E, por fim, na entrevista, eu acho que a parte do processo seletivo, assim, que é a mais difícil, porque quem chega na entrevista, gente, é só os brabos. Eu saí da minha entrevista assim,
Cara, não passei, porque a galera era muito boa, sabia de tudo da empresa, então, qualquer tipo de pergunta, eles estavam destruindo das perguntas. Então, não. Eu falava assim, cara, não vai ter como. Eu não passei. Se eles tiverem que eliminar uma pessoa ali, eu acho que sou eu, porque o povo era muito bom mesmo. Eu sempre ficava fazendo conta, né? Para saber se eu tinha chance, com base que eu via do outro. Então, a entrevista, de fato, assim, é a mais difícil. Porque você tá. E outra coisa, quem vai te entrevistar é quem sabe da empresa de qual é seu teatro, são os vice-presidentes, é só o Olimpo da empresa. Então, tem que treinar bastante pitch, porque lá, dessa vez, de fato, eles vão ouvir o seu pitch, porque vai ter só você, é você e eles. Então, eles vão ouvir o seu pitch, assim, com os ouvidos bem afiados, para te perguntarem coisas em cima do que você está falando. Então, você sabe, treinando seu pitch, você já vai ficar pensando, ó, possíveis perguntas. Então, quais as possíveis perguntas que eles podem fazer com base em cima do meu pitch aqui. Então, você já treina em casa, já pensa, não só do pitch, converse com outras pessoas, converse com outros com quem já prestou o processo seletivo, entenda, e monta um banquinho de perguntas, que aí você já sabe, se eles te perguntarem, tem muita coisa que é clichê, tá? Qual que é o seu maior sonho? Qual que é o seu sonho grande? Qual que foi a maior cagada que você já fez na sua vida? Fala um projeto que você se orgulha muito. Então, você já sabe que essas perguntas podem vir. Mas também podem ter perguntas que você talvez não imaginava. Então, na minha final, eles me perguntaram assim, Simária, me fala aí uma coisa que a Boticário faz muito bem e uma coisa que a Boticário faz muito mal. Então, ali, de fato, eu tinha que entender da empresa para saber isso. Entender pelo menos do mercado também para falar isso. Que aí já vai muito, já linka com o último ponto, que é conhecer a empresa. Se você chegou na entrevista, você tem que conhecer a empresa de cor e salteado, porque você já passou por muita coisa para você estar ali. E uma outra coisa que eu acho que foi diferencial assim, no processo de trainee foi o grupo de estudos. Na época, no ano passado, eu e mais uns 6, 7 amigos estávamos tentando o processo seletivo de trainee também. A gente se juntou e criou um grupo de estudo. Então, a gente tinha reunião segunda, quarta e sexta para falar de atualidades, para resolver prova junto, para treinar entrevista, para simular dinâmica, para fazer tudo isso, para treinar pitch, para um ia se ajudando. Então, o grupo de estudos realmente foi um diferencial, assim, quando eu olho para o meu processo seletivo. Porque eu tinha, além de ter outras pessoas para ajudar nessa caminhada, você cria uma rede de apoio também. Então, uma rede de apoio, cara, deu super certo, a galera tá ali comemorando com você, ou, cara, deu tudo errado, e a galera não tá comemorando com você. E foi tanto sucesso que de nós 7, todos os 7 hoje são trainees. Então, todo mundo passou, todo mundo conseguiu o objetivo que tinha traçado lá no início do ano. E mudando agora um pouquinho de assunto, saindo total do processo seletivo e indo para o meu dia como trainee, como que é o programa, falando um pouquinho sobre o programa, né? Quando eu entrei no Grupo Boticário, eu já sabia que tinha isso, o Job Rotation. Então, eu passei por todas as áreas da empresa. Eu cheguei em janeiro, né? Aí eu fiquei em rotation até em abril, e aí passa por todas as áreas da empresa, desde operações até a área financeira. Então, você passa, conhece, entende mesmo o negócio, é uma visão super 360 de tudo. E aí eu tive a oportunidade também de ir para campo, eu fiquei 1 mês e meio em Salvador, e aí eu fiquei quase 1 mês, umas 2 semanas em loja, então fiz o meu campo lá em loja e realmente loja mesmo, front office da loja, atendendo cliente, conhecendo de produto, entendendo sistemas, olhando estoque, olhando promoção, conversando com o cliente, tudo isso, assim. E a segunda, e os outros meses eu fiquei na venda direta, que são as revendedoras, que é o espaço da revendedora, que também fiquei lá em Salvador. E aí, a VD, assim, é uma energia muito gostosa, porque você conversa com gente que, de todo jeito, é muito bacana. A maioria das revendedoras são mulheres, mas elas são super animadas. Quando a gente fala em venda direta, a gente pensa assim, é a revendedora, aquela mulher da revistinha que passa de porta em porta vendendo, que tem a rede de clientes dela. E eu não imaginava o tamanho da venda, a representatividade de venda direta, não só no Grupo Boticário,
mas em toda empresa que tem esse canal de venda. Para vocês terem uma noção, a venda direta hoje ela é responsável por quase 70% do faturamento do grupo. Então, é realmente quase 60%, na verdade. É realmente um canal que ele explode, assim, de vender, e é um canal que a gente não dá nada por ele, não acha que vende tanto assim, e na verdade ele destrói. Então a VD que é a venda direta, né? É super relevante mesmo. E aí eu ia fazer o meu rotation de operações nessa virada ali de sair das lojas de venda direta para ir para operações, só que aí a pandemia deu uma apertada, que foi naquela época de março, abril, e aí a gente teve que voltar para casa. Mas aí a gente vai fazer o rotation de operações agora no final do ano, em novembro. Então a gente vai lá para acho que a gente vai para Camaçari, na Bahia, depois vai para Curitiba fazer o rotation nas 2 fábricas e nos CDs que é em registro, em um CD só que é em registro lá no Sul também. O programa também tem mentorias com a liderança, então eu acredito muito em mentoria, conversar com pessoas que já passaram por tudo aquilo que vocês já passaram, que vocês querem passar, vale muito a pena. Você abre os olhos, você entende muita coisa. Então, eu acredito muito no poder da mentoria. Hoje eu tenho 2 mentoras no grupo. Uma ela é country, como se fosse presidente do Boticário na Colômbia, e a outra, ela é diretora de venda direta. Então, eu tenho duas mentores, todo trainee também tem essa mentoria. O programa também dá uma alta visibilidade, então a liderança inteira te conhece, porque você vai ter que apresentar seus projetos, o seu projeto, você vai ter que falar com todo mundo, você é conhecido, você chega com a estrelinha na testa de trainee, então se você erra, todo mundo sabe, se você acerta, todo mundo sabe também. Então, é a alta visibilidade para o bem, mas também a alta visibilidade para o mal. Tem um curso da Hyper Island, que é uma empresa da Suíça, que é mais para autoconhecimento, para liderança, formação de líderes mesmo. Então, esse curso é um curso que a gente faz desde quando a gente chegou no training mesmo, acho que foi desde janeiro, que é com uma empresa da Suíça, que é muito bacana, muito bem voltado para autoconhecimento, para formação de líderes. Até porque o trainee, o próximo passo dele já é assumir uma cadeira de liderança. Tem o curso de Harvard, tem o HBX, então a gente estuda em Harvard, faz um curso super completo, olhando para Business Analytics, para Financial Account, para Economics for Managers. Então a gente olha toda a parte de economia, desde análise estatística, desde análise de contabilidade. Então realmente é um curso bem financeiro, é um curso difícil pra caramba, muito difícil, mas tem uma metodologia boa de ensino também, e ele é muito bacana. Mas e é Harvard, né, gente? Eu acho que ter Harvard no currículo assim, é um super diferencial, e era uma coisa que eu sempre sonhei e achei que nunca ia realizar. E aí, graças a Deus, agora com o programa, graças a Deus, o Boticário, eu pude realizar esse sonho. E projetos de alto impacto. Então, todo trainee, ele toca projetos assim de alto impacto, projetos que mexem o ponteiro do negócio, projeto que vai trazer dinheiro, projeto que vai mudar a vida do colaborador, projeto que vai mudar a vida do cliente. Então, são projetos realmente assim, de alto impacto. Falando um pouquinho da área que eu estou hoje. Hoje eu sou trainee de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. O P&D, ele é dividido como se fossem 2 gerências. Então, eu tenho uma gerência que é das categorias. Então, aqui nas categorias, eu olho realmente para pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, eu tenho cabelos, make, cuidados corporais, facial, perfumaria. E do outro lado, eu tenho a parte que vai olhar para a inovação. Então, eu olho para a inovação estratégica, como que eu aterrizo as inovações que a gente está vendo para daqui 1 ano, 2, 3, 10 anos, como que eu aterrizo isso aqui no grupo, como que eu trago isso para o Grupo Boticário. E aí, hoje eu estou na categoria de cuidados corporais, meu projeto é dentro da categoria de cuidados corporais, só que eu também tenho um pezinho lá na categoria, lá na gerência de redes de inovação, trabalhando com inovação estratégica. Então, eu trago muito essa visão de olhar a inovação, uma inovação a curto prazo, a coisas que estão acontecendo agora no mercado, para trazer essa ideia para a categoria, para, no caso, a categoria de cuidados corporais, e eu olho muito para essa parte de loções.
Então, são os hidratantes e tudo isso. O meu projeto, vou falar um pouquinho dele, mas como que ele é o meu projeto, né? O meu projeto ele chama DTV e plataformas. E o que é DTV? DTV é a sigla para Design to Value. Tá, Samara, mas o que é Design to Value? Design to Value, basicamente, eu entender o consumidor, vou lá, converso com o consumidor, faço uma pesquisa com não sei quantas mil pessoas, entendo o que ele gosta, o que ele não gosta, então quais são os atributos que ele mais gosta, como que está a performance dos nossos produtos, como que está a performance da concorrência, para trazer insights para as nossas categorias, para trazer insights para a gente aqui. Então, dando um exemplo, né? Às vezes, no meu DTV, um consumidor me fala que ele não gosta de válvula pump, que é aquela válvula que faz assim no creme, aquela que você aperta para sair o creme. E eu faço um puto investimento nessa válvula. Faz sentido? O cara não gosta e eu gasto um super dinheiro com isso? Não faz. Então, vamos pegar esse dinheiro que eu gasto aqui e investir em outro atributo, que vamos supor que seja hidratação, que eu tô com gap aqui, de atributo, nesse atributo, e o cara supervaloriza. Então, basicamente, o DTV, ele entende o consumidor, vê o que ele gosta, vê o que ele não gosta, e propõe realocação de custos, realocação de investimentos para aumentar a receita e melhorar os nossos produtos. E aí, o DTV, ele se conecta ao consumidor e ele se conecta a um outro tema que é plataformas. E aí, o que é essas plataformas? Hoje, a gente tem... quer cada vez mais ter uma visão única dessas plataformas para garantir mais produtividade. Então, eu tenho uma base de produtos que eu vou fazer todos os outros. Então, eu tenho minha base de fórmula para fazer esse produto. Gente, só um minutinho, peraí. E aí, nesse ponto aqui de plataformas, a gente vai ter a base para fazer novos produtos. Então, eu vou entender com o meu consumidor o que ele gosta para ter somente a base ali das minhas plataformas para fazer novos produtos. E dentro dessa parte de plataformas, não estava dentro do escopo do meu projeto, mas acabou surgindo esse insight de DTV, veio que a gente precisa ter uma loção em uma determinada ponto de preço e em um determinado canal. Então, dando um exemplo. Por exemplo, a gente precisa ter uma loção que venda em farmácia e que custe até R$20. Isso é um exemplo. O DTV, ele me trouxe esse insight. E aí, eu vou colocar isso em prática agora aqui em plataformas. Então, a gente, do DTV, trouxe um insight parecido com esse, a gente vai estar trabalhando agora para lançar no próximo ano. Então, tem todo esse passo, esse ciclo de desenvolvimento. Então, não estava no escopo do meu projeto, mas acabou vindo para mim também, que é o desenvolvimento de uma nova marca de loção, e a gente lança no próximo ano. Então, gente, vamos ter produtos aí novos. A gente não posso falar ainda qual que é a marca, mas vamos ter produtos novos aí de loção corporal, hidratante, que está super fantástico. Sou suspeita para falar, mas está ficando muito bom. E depois de falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do trainee, dos processos seletivos, vou falar um pouquinho agora do Grupo Boticário. Essa empresa que eu super tenho... Opa! Simara, Oi. Eu posso te interromper rapidinho, que a gente tem 2 perguntas aqui no chat. A primeira é a da Raíssa. Ela está perguntando se a sua entrevista foi em grupo. A entrevista final foi em grupo. Era eu e mais 5. E todos os 6 passaram. Então, não era realmente assim. Ai, meu Deus, será que eles realmente estavam olhando a performance de todo mundo? Não foi, vamos ter que eliminar 1 ou 2 de cada entrevista. Era eu e mais 5 e os 6 passaram. E a outra pergunta que a gente tem é do Gustavo. Ele está perguntando como você lidava com pessoas que roubavam, entre aspas, seu lugar nas dinâmicas.
Tá. O interquest, eu brinco que é o interquest da dinâmica, é o chato da dinâmica, né? Tem que ser muito educado, porque não dá para você virar para ele e falar assim, cara, cala sua boca, você não sabe nada que você está falando, deixa o outro falar, porque a vontade é pegar ele e esganar, mas não dá para fazer isso, então você tem que ir bem ali na vaselina, bem no devagarzinho para lidar com o cara. Então, e com muito cuidado, para também você não se tornar ele, não ser o arrogante, não ser o chato, e tentando trazer os outros. Da mesma forma que ele quer aparecer demais, você pode ser a pessoa que fala assim, beleza, muito legal o seu ponto, mas, fulano, o que você acha? Vocês concordam? Gente, traz o restante da galera para a dinâmica. Então, quando tinha esse cara chato assim, da dinâmica, você fala assim, beleza, seu ponto legal, vamos anotar aqui. E aí perguntava, gente, vocês, o que vocês acham? Vocês acham que tá bacana? Vocês acham que faz sentido? Tem algum outro ponto aqui que vocês queiram trazer? Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Ou, acho que não faz tanto sentido. Então, como que a gente pode ir? Então, ser essa pessoa que, beleza, sua ideia também é legal, mas e a dos outros? Vamos ouvir dos outros também? Então, dá para ser essa pessoa. Pessoal, se alguém mais tiver uma pergunta, pode estar abrindo o microfone para perguntar para a Simara. Simara. Oi. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua experiência no estágio na Polícia Civil. Você poderia compartilhar com a gente onde você fez, como que você conseguiu entrar? Tá bom, claro, super. Foi muito por acaso, tá, gente? Eu estava passando um dia no corredor ali da coordenadoria de engenharia química e olhei, tinha um negócio um edital de processo seletivo da Polícia Civil, desse estágio da perícia. Aí eu falei assim, gente, coisa bacana, que trem doido, vou fazer. Aí fiz a inscrição, tinha que preencher um formulário e depois era uma entrevista. E aí foi lá em Lafayette. E o estágio não era remunerado, tá, gente? Eu basicamente pagava para ir trabalhar, porque eu morava em Ouro Branco, e aí eu tinha que ir em Lafayette, mas eu não fazia estágio todos os dias. Fazia estágio 3 vezes na semana. E eles eram super tranquilos também em relação a isso. Como o estágio não era remunerado, eles eram bem flexíveis para isso. E aí eu fiz a entrevista, deu certo. Na época, tinha uns 7 ou 8 estagiários, eu acho, lá. E aí acho que era na verdade, acho que eram 10 estagiários. Eram 2 vagas para cada um dos cursos que tinha no CAP. E aí, acabou dando certo. Fui ficando lá, era lá em Lafayette. E aí, o que a gente fazia, né? Nossa rotina. Como eu era estagiária de engenharia química, teoricamente eu saberia química, eu fazia as análises de droga, então tudo de apreensão de droga, que chegava lá na perícia, era eu que fazia isso de manhã, então pegava, por exemplo, tá? Pegava uma carga de apreensão de não sei quantos quilos de cocaína, aí chegava lá na Polícia Civil, eu fazia a análise, via mesmo se realmente aquele pó branco que tinha lá ou qualquer outra coisa era cocaína, pegava, preenchia um laudo, preenchia um formulário, fazia 2 amostrinhas, uma que tem que ficar como se fosse num museu de amostras, e a outra mandava para Belo Horizonte, que é para a central lá da perícia. Então, eu que fazia todos esses laudinhos. Quando tinha perícia externa, no momento que eu estava lá na perícia, por exemplo, deixa eu lembrar, um acidente, teve uma que é bem boa, assim, ia atender uma ocorrência numa pedreira, que estava com denúncia de poluição sonora, uns negócios assim. E aí a Polícia Civil que ia lá porque é maior, né? Não é do âmbito da Polícia Militar. Aí a gente ia lá atender, quando tinha perícia externa, a gente ia lá, entendia, ia junto com o perito, depois a gente ajudava ele a construir os laudos também. Teve um acidente na BR,
A gente ia lá, tirava foto, via o acidente, ajudava a construir o laudo. Era muito, muito nesse sentido, assim. Tinha muito dessas coisas. Era muito bacana, assim. Eu tive, não sei se todo mundo gosta, mas eu tive muita curiosidade de ver como que era. Então, eu consegui acompanhar a necrópsia. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar uma necrópsia. Então, é uma experiência muito diferente, muito, muito doido, assim. Gustavo, se você quiser fazer sua pergunta. Vou fazer, então. Oi, Simara, Gustavo, prazer. Minha pergunta é mais sobre o pitch, né? Você disse que decorou de cor e salteado. Eu também tenho uns decorados aqui, não vou mentir. Mas o quanto isso pode afetar, sabe? Porque normalmente a gente tem diferentes perfis para diferentes empresas. Eu decorar um pitch só não pode ser um tiro no pé? Pode. Muito boa pergunta, Gustavo. Exato. Pode ser um tiro no pé. Mas o que acontece? A sua apresentação e o seu final, eles podem mudar de acordo com a empresa. Mas a sua história, você vai contar ela de formas diferentes, mas ela vai estar lá. Então, por exemplo, no meu pitch, eu me apresentava, falava uma coisinha ali, que depois eu ligava com ele lá embaixo. Então, eu falava do meu sonho de voar e falava que um dos meus objetivos era transformar a vida das pessoas. E aí eu começava contando como que eu transformava a vida das pessoas, o que eu fazia para isso. E aí eu falava da Atlética, do Engenheiro Sem Fronteiras e da União. Falava dessas 3 coisas, pulava já para o estágio da perícia, falava da Heinz, e no final eu ligava falando do meu sonho de voar, da realização dele, e falava do meu próximo sonho, que era ingressar na empresa XYZ lá. E aí eu ligava o porquê que o meu sonho era isso. Então, para o Grupo Boticário, eu falava que para eu continuar transformando a vida das pessoas, eu tinha um match muito grande com o Bote, que tem muito dessa visão de pessoas em primeiro lugar, de transformar, de fazer diferente, de ser geração B, com B de bravura. Então, ia muito nesse sentido. A sua história, ela não muda, mas ela muda a forma que você conta. Então, para a Ambev, eu trazia basicamente a mesma história, só mudava alguns pontinhos ali que eu achava que ia encaixar melhor para a Ambev. De fato, pode ser um tiro no pé, se pegar, decorar seu pitch e levar ele igualzinho para cada empresa, que são empresas diferentes. Então, de fato, isso pode ser um tiro no pé. Mas você saber a sua história e decorar o pitch, eu acho que é, assim, uma cartada, assim, muito certeira. Principalmente se você fica nervoso para falar. Então, é bem um tiro certo. Inclusive, gente, fiz muito pitch. E ajudei a galera que está tentando processo seletivo desse ano, porque o Bote já abriu e já fechou também. Então, quem quiser mandar pitch para dar uma olhada, para rever, se quiser, tô com dúvida aqui em tal ponto, o que eu coloco, se quiser dar uma revisada, ajudar a construir junto, pode me chamar no Instagram, no WhatsApp, onde quiser, que eu super ajudo, tá? Então, vai ser com o maior prazer. Quem quiser ajuda em pitch ou em outra etapa, qualquer outra etapa de processo seletivo, não precisa nem ser do Bote, pode ser de qualquer outro, estou super à disposição, tá? Muito obrigada, Samara. Ana, se você quiser fazer sua pergunta? Eu quero. Então, você falou sobre o curso de Harvard, que era uma coisa que você achava que estava tão distante, você teve essa oportunidade com o Grupo Boticário. Aí eu queria saber, eu acho que você não comentou sobre isso, sobre o inglês no processo de trainee. Tipo, eles pedem um nível de inglês avançado, porque eu imagino que o curso deve ser todo em inglês, né? O curso é todo em inglês. Eu nunca fiz intercâmbio, por mais que eu faça inglês há muitos anos, eu tive dificuldade. Então, eu tive muita dificuldade com a língua. Eu demorava mais para fazer as provinhas, demorava mais para concluir. E o Bote, ele não pede inglês. Ele não coloca como requisito básico lá o inglês. Mas a todo momento eles perguntaram assim: gente, vocês se sentem confortáveis para fazer o curso? Quem não se sente confortável, a gente vai pagar aqui um curso de inglês para fazer, vai ter o acompanhamento junto aqui para ver se consegue fazer. Então, eu acho que umas 2 pessoas fizeram um curso de inglês em paralelo. Eu falei assim, não preciso, porque eu já fazia inglês com o meu professor,
então só mantive as aulas, levava algum tipo de dúvida em relação ao que eu tinha, mas o curso é todo em inglês, só que o Bolt deu suporte. Deu suporte quanto a isso. Estava com essa mesma dúvida também, mas eu fiquei com uma curiosidade. Você falou muito bem de como você montou toda a estrutura, estudou sobre a empresa, tudo para poder fazer o processo seletivo. Você teve algum auxílio por fora, ou foi só mais você e o grupo de estudo mesmo? Boa, essa pergunta é muito boa. O grupo de estudo foi realmente assim, minha base para tudo. Nesse meio do caminho, teve uma empresa que chama Ciclo. Eles são como se fosse headhunter de talento para indicar para a empresa. E aí, nesse meio do caminho, a Duda, que era uma pessoa que fazia engenharia química no CAP também, ela me indicou para essa Ciclo, para o processo de seletivo da Ambev. E aí, eu passei no processo seletivo da Ciclo para eles me indicarem para a Ambev. E quando eles te indicavam para a Ambev, eles faziam como se fosse um acompanhamento, algumas mentorias com o grupinho deles lá que eles estavam indicando. E aí eu tinha algumas mentorias de revisão de pitch, de simulação de entrevista também, de pontos de processo seletivo que a gente tinha que saber, de comportamento da dinâmica. Então, eles me ajudaram desse ponto também. Aí eu tive que chama Ciclo, a empresa. E aí eles são como se fosse headhunter de talento para indicar em processo seletivo para outras empresas. Tirando isso, foi mesmo o grupo de estudos ali que me deu a maior força e estudar por fora. Se vocês quiserem dicas também de como que eu estudava, onde eu procurava informação da empresa, eu acho que eu devo ter numa pasta do meu Drive vários links de lugares que eu consultava para ter informação. Então, vindo aqui de cabeça, tem um que chama Cosmetic Innovation, que é um site que traz muita coisa de inovação do ramo da área de cosméticos. Então, para o Grupo Boticário, eu via tudo de inovação que estava tendo na área lá. Então, foi o que me deu de exemplo aqui. Mas, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar. Tem um drive com um monte de coisa de trainee. Posso compartilhar com vocês esse site, de onde buscar informação, material e tudo mais. Eu aceito. Ana, se quiser fazer sua pergunta. Eu quero. Outra pergunta, Simara, quando você falou que você se dedicou muito, né, todo esse processo de estudo para conseguir o trainee, eu queria saber se nesse meio tempo você teve que pedir já o desligamento da Kraft Heinz ou se você continuou trabalhando e lidando com essa vida dupla aí de estudo e trabalho. Lidei com a vida dupla. Eu saí da Heinz realmente só quando eu passei no trainee. Então, e até engraçado. Estava no meio de uma reunião na Heinz lá, e aí meu celular tocou de vídeo, era a menina do Boticário me ligando para dar parabéns. Fui pro banheiro, atendi, fiquei doido, super feliz. Voltei para a reunião, e graças a online, e aí eu falei assim, já mandei mensagem pro meu chefe, falei, chefe, tô saindo, passei no trainee. Então, meu chefe, ele já sabia que eu estava tentando, eu era muito parceira do meu chefe na época, ele sabia que eu estava tentando processo seletivo, então para ele não foi nenhuma surpresa, mas para a Heinz foi, porque eles não esperavam que eu fosse sair naquele momento. E aí eu fiquei na Heinz até meu último dia de processo seletivo de trainee. E aí quando eu passei, eu acabei saindo. E era cansativo, né? Porque eu trabalhava até 6, 7 horas, pau quebrando, fábrica, rodando para baixo, para cima, para tudo quanto é lado, e depois ir para o trainee, e depois começar a estudar para trainee de noite, era dose, foi punk. Eu tenho mais uma pergunta que, no caso desse projeto que eles passam para você durante o trainee, eles que determinam o que vai ser mesmo, ou é você que chega, ao conhecer a área, vê algum ponto que acha que pode ter uma melhoria? Como é que é isso? Boa. Basicamente, eles que decidem como que funciona, né? Chegam os trainees com vários perfis de profissionais, né? E aí, as pessoas do grupo das áreas do Grupo Boticário inscrevem projetos para esses trainees. Então, esse ano a gente teve 80 projetos inscritos e nós somos 17 trainees. Então, tem que fazer e aí fazia meio que um match do perfil da pessoa
com o perfil do projeto, o que o projeto estava pedindo e o quanto esse projeto era relevante para o negócio. Então, era basicamente esse match de o perfil o perfil do trainee com o perfil do projeto e o quanto esse projeto era relevante. Então, eles fazem o primeiro filtro de, tem 80 projetos inscritos. Quais são os mais relevantes para o negócio? Quais são os mais relevantes para as metas que o Boticário tem que alcançar? Então, são esses que vão passar. Aí passaram esses, foram 17 projetos. Agora que a gente tem esses 17 projetos, quem que a gente vai colocar em cada um desses projetos? Então, foi basicamente isso. Entendi. Quem estiver logado do CREA, pode fazer sua pergunta. Oi, Simara. Eu tenho uma dúvida. Aquela sua dinâmica de 12 horas, ela foi um painel de negócios, ou você passou pela etapa de painel de negócios? Se você puder dar uma dica para a galera também, que pelo menos para mim é uma dificuldade, às vezes, entender, sabe? Uhum. Eu fiz fiz 2 painéis de negócios, fiz da Suzano e da Ambev. O da Ambev foi os dois foram bem parecidos, usaram a mesma plataforma, era uma plataforma nova, que eu não vou lembrar o nome agora, gente, mas era uma plataforma que a gente tinha que a dinâmica era assim, eles me davam 3 KPIs, 3 indicadores, e me davam algumas informações. Então, quanto que eu ia e um dinheiro para investir. Então, quanto que eu ia colocar de investimento em cada um desses indicadores para eu conseguir uma meta final lá. E aí era muito mais nesse sentido. O da Suzano foi muito parecido, só mudava os indicadores, porque são empresas diferentes, né? Mudava só os indicadores e o formatinho. Mas foi na mesma plataforma, mas eu não vou lembrar o nome agora. Que foi só as duas que usaram essa plataforma. Painel de negócios, eu acho que é bem complicado, assim, mas foi muito parecido com o Ideatom também. O painel de negócios, você tem que estar muito ligado à empresa, muito ligado em KPI, entender KPI, entender o que é um plano de ação, entender o que é uma metodologia ágil, de pegar um problema e ir desmembrando, de rodar uns 5 porquês, tem que ser bem esperto nisso. Tem que ser muito rápido, é bater o olho e já ter um insight, já pegar as informações ali. Painel de negócio, geralmente, você não tem muito tempo para pensar, não. E é uma pressão, porque é o seu tempo de pensar, de olhar os dados, de colocar lá qual indicador que você vai colocar, onde você vai alocar cada parte do custo, o outro seu amiguinho lá tentando olhar a mesma coisa, a informação de tudo quanto é lado, tem que estar por isso que eu falo, tem que estar muito ligado na dinâmica, porque vai vir informação de tudo quanto é lado. Para a dinâmica do Boticário, o formato de Ideatom foi o seguinte: no primeiro dia, eles já mandaram para a gente o que a gente tinha que levar. Então, todo mundo tinha que propor uma ideia para um determinado problema que o grupo estava lá. E era relacionado à venda direta. Então, eles deram lá vários problemas que a venda direta tinha. Você tinha que levar uma ideia, ou era uma ideia para pessoa. Uma ideia que solucionava esse problema. E aí você tinha 1 minuto para apresentar a sua ideia nesse primeiro dia. Depois eles faziam uma votação, as melhores ideias iam ser trabalhadas no segundo dia, que era no sábado. E aí as melhores ideias passaram para eles dividiram em grupos, né? Então cada grupo tinha umas 7 pessoas, eu acho. Eram 10 grupos, acho que eram 10 grupos de 7 pessoas. E aí, no segundo dia, você trabalhava em cima daquela ideia. Então, eles tinham no mesmo. Como era em formato de Ideatom, né? Então, tinha um workshop, eles te ensinavam tal coisa, você pegava aquilo ali que você aprendeu e trazia para a sua ideia de como que você ia desenvolver aquilo. Então, eles deram um workshop de design thinking. Como que eu trazia o design thinking para a minha ideia? Então, muito nesse sentido, de ver uma coisa, ver o que está acontecendo ali, aprender aquilo ali que o cara está te ensinando e já aplicar ali na hora. Então, tem que estar bem ligado e com a mente bem aberta para aprender e já co-criar. Entendi. Muito obrigada, Simara. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode, então, prosseguir, Simara. Gente, agora eu vou ser super rapidinho falar do Grupo Boticário, que é uma empresa que eu sou super fã, fantástica, assim. E
para ver se eu atraio alguns talentos para levar para lá também. Para esse ano, os processos seletivos de estágio trainee já fecharam, mas se tiver alguém tentando alguma etapa, mas para o ano que vem tem mais. No início do ano deve ter processo seletivo de estágio. E também, quem estiver formando, tem outras portas de entrada da empresa sem ser o programa, sem ser pelo estágio ou pelo trainee. Tem muita vaga aberta também, depois posso mandar link aqui de onde vocês podem consultar as vagas que estão abertas, tá? Falar de Boticário, eu poderia começar falando aqui que o GB é a maior rede de franquia de cosméticos do mundo, mas isso de fato é uma verdade, só que isso é muito pouco pelo que a gente quer representar no planeta, sobre o que a gente é. Então, o que o GB é, né? Entender o Grupo Boticário, o BOT ou o GB, como a gente fala, a gente tem que conhecer a nossa ética, o nosso propósito e as essências que compõem o nosso jeito de ser e fazer. E já puxando aqui, dando uma dica de processo seletivo, o BOT fala muito dessas 5 essências que eu vou falar para vocês aqui durante todo o processo seletivo. Então, era muito legal. Então, um diferencial era entender a essência e trazer uma história que usava essa essência como base. Então, beleza, uma das essências somos ágeis. Uma história que eu fui ágil. Como que eu encaixo nessa essência. Então, fazer essa conexão foi muito importante, foi um diferencial no processo seletivo. Eu vejo que os trainees que passaram, eles faziam essa conexão muito bem. A segunda somos inquietos. Então, a segunda essência, né? A gente é inconformado diante de tudo que a gente pode melhorar, porque a gente quer estar na vanguarda da beleza. A terceira essência brilho no olho é tudo. Então, o que a gente faz sempre pensando no consumidor em primeiro lugar, o que vai mexer o ponteiro ali quando a gente olha para fala de consumidor. Então, se brilha o olho deles, brilha o nosso olho também. A quarta essência é nutrirmos relações. O grupo é uma empresa muito relacional, então é muito importante ser cordial com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos consumidores também. E é assim que a gente constrói relações a longo prazo, que a gente nutre as nossas relações e faz relações cada vez mais fortes. E, por fim, a última essência buscamos o sucesso responsável. Então, a gente tem responsabilidade sobre o impacto das nossas atitudes nos resultados da empresa e na sociedade. Então, todo o sucesso que a gente quer alcançar o sucesso, mas a gente também quer ver o sucesso refletindo na sociedade, no meio ambiente, todo no planeta. E falando de sucesso, a gente tem hoje a maior capilaridade e o 8º maior faturamento do varejo brasileiro. Simara, mas o que é capilaridade? Capilaridade é o quanto a empresa penetra no consumidor. Então, quanto que ela tem penetração de mercado. E o 8º maior faturamento do varejo brasileiro, então você para e pensa, quantas empresas de varejo a gente tem aqui? A gente tem Magalu, a gente tem Amazon, tem um monte de coisa, e a gente consegue ser a 8ª maior. Mas a gente quer mais. A nossa visão até 2023 é ser o melhor e maior ecossistema de beleza do mundo. E o que é esse ecossistema? É a gente criar a nossa rede de parceiros, então a gente depender cada vez menos de fornecedores e a gente ter tudo dentro de casa. Dando um exemplo aqui, a Moss. A Moss é a fintech do Boticário. Então, é uma empresa que olha para a financeira e para a tecnologia dentro aqui do grupo, dentro do Grupo Boticário. E a Moss, ela trabalha para o grupo e para todos os nossos parceiros. Então, ela trabalha para as revendedoras, ela trabalha para os nossos franqueados. Então, é uma empresa que isso faz parte do nosso ecossistema. A gente ter a gente conseguir resolver cada vez mais os nossos problemas dentro de casa com soluções que a gente cria dentro de casa. E para a gente chegar lá, nessa visão de 2023, a gente nos apoia em 3 grandes alavancas, que é empreendedorismo, inovação e ESG. ESG está super bombando aí no mercado, está super bombando, é um tema que está super em alta, que é o quanto a empresa ela traz impacto para a sociedade e no sentido de social e de sustentabilidade, tá? E falando um pouco de Grupo Boticário,
todo mundo acha que Boticário é só a marca O Boticário, mas não, a gente é muito maior que isso. Eu não sabia do tamanho do bote antes de começar a tentar o processo seletivo. Então, lá em 1977, a gente criou, né, a marca O Boticário com o Dr. Miguel, que é o fundador do Grupo Boticário. Depois a gente fundou a Fundação Grupo Boticário. A fundação basicamente é para olhar a parte de questões sociais, então a gente apoia vários projetos sociais, tem vários projetos sociais também aqui dentro do grupo. Em 2004, a gente criou o Instituto Boticário, e o Instituto Boticário é mais no sentido de olhar para a sustentabilidade, então a gente, na verdade, minto. O Instituto é para questões sociais e a Fundação é para a questão de sustentabilidade. Então, a gente apoia muitos projetos de sustentabilidade, tem várias reservas ecológicas no Brasil, que o Boticário que faz todos os investimentos, que é responsável por preservação. Então, tem todo esse ponto de sustentabilidade e de social bem aflorado. E aí, cara, é absurdo o tanto que o grupo cresceu em 10 anos, de 2011 até hoje. Assim, a gente triplicou, mais que triplicou, em 10 anos, tanto que o grupo cresceu. Em 2011, a gente comprou a Eudora, que é uma marca super forte hoje e que tem toda uma representatividade dentro do grupo. Em 2012, a gente comprou a Quem Disse Berenice, que é uma marca que é a minha queridinha, que eu sou super fã, e a Beauty Box, então que são aquelas caixinhas por assinatura. Então, a gente comprou essas duas em 2012. Lá em 2017, a gente trouxe a Multib, que é como se fosse o nosso parceiro logístico, nosso distribuidor logístico, quem faz toda a distribuição dos nossos produtos. Em 2018, a gente comprou a Vult, que é também, depois de Quem Disse, é a minha segunda empresa, minha segunda marca que eu mais gosto. Então, Vult, a gente trouxe a Vult para cá, que é uma empresa que estava super bombando, está até hoje, né? Super bomba no canal Farma, com maquiagens de preços mais acessíveis. A gente trouxe para cá. E em 2019, a gente comprou Beleza na Web, que é o maior site de cosméticos da América Latina. Então, a gente só cresceu de 2011 para cá. E aí, esse ano, a gente teve 3 aquisições, que é a Casa Magalhães, que é uma empresa de sistema logístico, a HVB, que é uma consultoria, e a gente criou a UI, que é uma marca de fine fragrance. Então, marca de perfumaria, mais perfumaria fina, foi toda criada e desenvolvida na França, é bem forte na França, mas a gente está trazendo ela para o Brasil também. Então, esse é o crescimento do grupo nesses 10 anos, o crescimento mais forte nesses 10 anos, e para provar que a gente é multimarca. Mas também a gente além dessas marcas que a gente é dono e proprietário, na Multib a gente é distribuidor exclusivo de 5 marcas aqui dentro do Brasil. Então, a BioOil, Australian Gold, Nuxi, Lee Stafford e Revlon. Australian Gold, agora a gente está produzindo, as fórmulas de Australian Gold são do Grupo Boticário. Então, são as melhores fórmulas de protetor solar que eu já vi na vida. Assim. E elas são da gente. E todas as outras a gente faz a distribuição delas aqui no Brasil. A gente é responsável por distribuir essas marcas aqui no Brasil. Falando de Beleza na Web, mais Beauty Box, a gente é parceiro de mais de 380 marcas. Então, grandes marcas como MAC, Dior, Lancôme, Vichy, La Roche, e a gente é distribuidor, a gente vende e é parceiro tanto em Beleza na Web como em Beauty Box. Mas também a gente é multicanal. Então, a gente tem muitas lojas, são mais de 4.000 lojas em mais de 1.750 municípios brasileiros. O varejo online, a gente é líder em e-commerce de beleza em todo o país, muito por conta de Beleza na Web também. A gente tem os canais não proprietários, que são farmácia, as lojas multimarcas como Renner. Então, a gente está presente em mais de outros 35.000 pontos de vendas, como farmácias e perfumarias. A gente tem a venda direta, que são os vendedores. Então, a nossa base ela conta com um crescimento muito acelerado, a gente está no limite de crescimento, e a gente tem a Aero, que é como se fosse a nossa franqueada do Grupo Boticário. Então, quando a gente tem as franquias, né, que são os nossos franqueados, e a Aero,
é a franqueadora do Grupo Boticário. Então, hoje a gente tem lojas e espaços de revendedora espalhados no Brasil, que são de franqueados, que o cara foi lá e comprou a franquia, e também a gente tem lojas e espaços de revendedoras que são do Grupo Boticário, o Grupo Boticário que faz toda a gestão, e quem faz dentro do Grupo Boticário é a Aero. E a gente é uma empresa, sim, multinacional. A gente está presente em 100% do território nacional e em mais de 15 países. Portugal, Japão, um monte de países aí pelo mundo. Então, a gente é uma empresa brasileira, com muito orgulho, mas que está presente em mais de 15 países. Então, somos, sim, uma multinacional que veio do Brasil. E como que é o grupo hoje, né? A gente tem mais de 12 mil colaboradores diretos, e mais de 33 mil colaboradores indiretos, aqui olhando para as lojas, né? Nós temos 2 fábricas, uma em Camaçari e a outra lá em São José dos Piais, que é do ladinho de Curitiba, e Camaçari é lá pertinho de Salvador. A gente tem 6 CDs, estão no Espírito Santo, em Minas, São Paulo, Paraná, e 6 escritórios, Curitiba, São Paulo, Portugal, Colômbia e China. E aí agora a gente está com outros, aqui não tem, a gente tem um escritório também em Dubai, para olhar todas as tendências que estão bombando lá na gringa. E a gente cresce 5,2%, que a gente teve o crescimento do ano passado para cá, e uma receita de mais de 15 bi. E para a gente conseguir ter todo esse sucesso, a gente une tecnologia e inovação para reinventar o futuro da beleza hoje. E a gente sabe que reinventar o futuro da beleza, a gente precisa começar lá na indústria. E a gente faz toda essa mudança cultural na indústria. Como que a gente faz isso? A gente acredita em inovação com o propósito. Então, a gente cria o novo para resolver problemas reais dos nossos consumidores e também dos nossos stakeholders, sempre de forma responsável. Então, a gente é pioneiro na utilização do ecoálcool em cosméticos do Brasil. Então, esse ecoálcool é muito bacana, né? Eu estava estudando o processo seletivo, eu li um pouquinho mais sobre ele. As nossas fábricas e centros de distribuição consomem 100% energia elétrica de uma fonte renovável. Então, desde 2000 também, a gente não realiza nenhum teste em animal. Então, o Grupo Boticário, nenhuma das nossas marcas, que a gente é dono, realiza teste em animais. A gente testa em matérias-primas e produto acabado e em pele 3D. E em 2020, a gente criou a primeira fragrância com inteligência artificial do mundo. Então, para ver como que a gente é pioneiro pioneiro em trazer tanta inovação para o mundo da beleza. E a gente também acredita que a tecnologia é impulsionadora do desenvolvimento. Então, o grupo também patrocina um programa que é o Desenvolve, que é para formação de estudantes de desenvolvimento, que estão dando os primeiros passos na carreira, para a formação de toda essa liderança. Então, para quem está início de carreira, o grupo tem várias mentorias que podem contribuir. Então, até para esse ano, tem o Jornada GB, que já teve as inscrições, eu até compartilhei no meu LinkedIn, no Instagram, sobre que era para jovens talentos negros que estavam em início de carreira, que queriam ter mentorias com a alta liderança do GB. A gente incuba e acelera startups, então existe o GB Ventures, que é para acelerar várias startups aí pelo Brasil. Então, todo ano a gente abre processo seletivo para selecionar várias startups que estão em crescimento para a gente patrocinar, acelerar o negócio dessas empresas. Então, a gente olha muito para isso, tecnologia de skincare, produto customizável, que está super em alta, retail tech, solução para canal de venda, neurociência no mundo de cosméticos. Então, tem várias startups nesse sentido, assim, que a gente está incubando e acelerando. Mas também a gente acredita na geração de valor integrada e com as melhores práticas socioambientais e de governança corporativa. Então, ao longo de 40 anos que a gente já tem de atuação, a gente já alavancou diversas iniciativas para mitigar o impacto ambiental das nossas operações. Então, a gente tem o maior programa de recolhimento de embalagens do país em pontos de coleta, que é o Bote Recicla. 95% dos nossos produtos têm ganhos em sustentabilidade, 85% deles são veganos, e 65% dos produtos envolvidos pelo grupo têm embalagem com material reciclável no pós-consumo.
E em 2021, a gente estabeleceu grandes compromissos e compromissos importantes que a gente está levando muito a sério, sempre pensando nisso. O primeiro é mapear e solucionar 150% de todo o resíduo sólido gerado pela cadeia do GB e reduzir a desigualdade de 1 milhão de brasileiros, transformando a realidade em gestão de resíduos no país. Então, quem quiser saber mais, tem um QR Code aqui para o site do Beleza de Futuro, que tem mais detalhes lá. E a gente... Oi. Só um minutinho, só para avisar o pessoal que a segunda lista de presença está disponível, vai ficar disponível durante 15 minutos. Beleza? Pode prosseguir. Tá, tô acabando aqui também, gente, para liberar vocês. E a gente também criou o movimento de beleza transparente, para a gente ser cada vez mais transparentes com os nossos produtos para os nossos consumidores. Então, a gente assumiu esse compromisso de trazer no rótulo, trazer na frente da embalagem tudo que aquele produto que o consumidor está comprando, que ele tem. Então, quem quiser saber mais, também tem o QR Code aqui do Beleza Transparente. E a gente tem uma área exclusiva no GB, que tem um olhar voltado para as 5 principais dimensões no sentido de diversidade. Então, a gente tem os grupos de afinidade, eu participo de todos, que é o de raça e etnia, de gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência e os gerações. Então, a gente tem diversidade como um valor muito dentro presente aqui. A gente ganhou naquele Great Place to Work como a melhor empresa para se trabalhar no quesito afro-racial. A gente ganhou como uma das melhores empresas para mulheres trabalhar no Brasil. Então, a gente tem a diversidade bem presente aqui, e é uma coisa que eu me orgulho muito, e a gente tem vários compromissos para trazer isso também. Em até 2023, a gente tem que ter pelo menos 50% de colaboradores negros, e pelo menos 25% das lideranças corporativas elas têm que ser negras. E em 2025, pelo menos 50% de mulheres na nossa diretoria. Então, a gente tem algumas ações para isso, que são, igual eu trouxe o exemplo do Jornada GB, né? Que são trilhas profissionais e mentorias para 100% dos nossos talentos negros. A licença parental, que foi ampliada para todos os gêneros. Então, se eu trabalho no grupo e sou homem, eu também tiro uma licença paternidade de 4 meses, não só a mulher. E a gente tem metas de representatividade de mulheres e pessoas negras em todos os níveis internos. E, para finalizar, queria deixar também uma frase do fundador do Grupo Boticário, que é o Dr. Miguel, que é que se vamos deixar uma marca no planeta, que ela seja positiva. E é isso que o grupo faz, e é isso que eu também tento fazer. Então, deixar a minha marca de uma forma positiva, transformando a vida das pessoas, transformando a vida dos nossos consumidores para melhor, trazendo inovação, facilitando a vida deles, trazendo produtos de boa qualidade e que sejam inovadores e que tragam felicidade para cada um dos nossos consumidores. E é isso, gente. Assim, super obrigada por esse momento. Adorei as perguntas. Quem quiser mais perguntas também pode perguntar. Deixo todos os meus contatos aqui: Instagram, LinkedIn, e-mail. Quem quiser me chamar, pode me chamar. Quem quiser ajuda para o processo seletivo, pode pedir ajuda também. Estou super aberta para bater papo, para conversar, para ajudar. E super obrigada. E vamos falando, tá? É isso.